Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. A gente carrega por vezes no peito histórias e brigas vividas lá atrás. O tempo não cura feridas sem jeito, e mágoa profunda nem morte desfaz. Às vezes no peito a gente carrega os sons do passado, as vozes de então, a dor de uma frase ferina nos cega, nos fisga e nos serra, calando a canção. São dores, são marcas, amores e mágoa, são plantas que o sol nem deixou florescer, são rios poluídos, são fontes sem água, lembranças amargas, quem dera esquecer. Mas toda essa dor foi sentida por Cristo, e as nossas tristezas levou sobre si, marcado e ferido, qual nunca foi visto, na cruz do suplício sofreu tudo ali. Por isso ele sabe das dores tão nossas, das marcas de fogo que o tempo deixou. Conhece as lembranças doídas e as fossas, tomou nossas dores e as mágoas levou. Em troca nos deu um perdão que nos cura, o amor que alivia e a fé que refaz. Mudou nossas vidas com nova figura, plantou-nos pra sempre no abrigo da paz. Que troca nos deu um perdão que nos cura, o amor que alivia e a fé que refaz. Mudou nossas vidas com nova figura, plantou-nos pra sempre no abrigo da paz. O capítulo 8 do livro de Neemias retrata um dos momentos mais bonitos da história do povo de Deus. Após a reconstrução do templo e também da restauração dos muros de Jerusalém, a cidade em plena recuperação, o culto ao Senhor estava sendo oferecido e a leitura pública da lei do Senhor estaria sendo feita através de Esdras, que era escriba e também sacerdote do Senhor. O povo comprometido comparece no local do culto e o povo se alegra, se prepara o coração para a recepção da palavra do Senhor, da palavra de Deus. É um momento, portanto, peculiar, é um momento belíssimo na história da nação, a forma como aquele povo se reúne, o seu anseio, o desejo de ouvir a palavra de Deus depois de tanto tempo sem estar sendo proclamada. Eu queria, nessa noite com vocês, compartilhar algumas lições que essa passagem tão bonita, tão importante, ela ensina para nós. O capítulo destaca o comportamento do povo e também dos pregadores acerca da palavra de Deus. É muito interessante isso, pois ela ressalta o compromisso tanto das pessoas que estavam ali naquele local para ouvir a palavra,
como daqueles levitas que estavam imbuídos do privilégio e da responsabilidade de ensinar a lei do Senhor, de ensinar a palavra de Deus. Isso é interessante, pois na igreja não são apenas os pastores e os mestres os responsáveis em considerar e respeitar a palavra de Deus, mas o povo também precisa respeitar, reverenciar e ter anseio pela pregação da palavra do Senhor. E esse capítulo retrata exatamente o comportamento de ambos os grupos, ouvintes e os transmissores da palavra de Deus. Pensando primeiramente no povo, nos ouvintes, o que essa passagem pode nos ensinar? Primeiramente, que o povo teve um interesse espontâneo em ouvir a lei do Senhor. O povo chegou para Esdras e disse: Esdras, traga para nós a lei do Senhor. Isso está lá no verso 1, quando Esdras então recebe a incumbência, o pedido de levar a palavra do Senhor para ser lida e proclamada no local onde eles estavam reunidos. Portanto, o interesse era um interesse natural, era um interesse sincero, era um interesse espontâneo. O povo não se sentiu cobrado, o povo não se sentiu coagido, o povo não se sentiu forçado em ter que comparecer para ouvir. Ao contrário, eles pediram para que Esdras comparecesse trazendo a palavra do Senhor. Maravilhoso isso, quando os ouvintes querem ouvir a palavra, não querem ouvir histórias, não querem ouvir casos, não querem ouvir piadas, mas o que eles querem ouvir é a palavra de Deus, pois sabem que a palavra de Deus é a única influência suficientemente poderosa para transformar consciências, transformar corações, mudar comportamentos, alterar a nossa cosmovisão. E o povo tinha isso com clareza. Queremos a palavra, Esdras, queremos que você venha, abra o rolo e compartilhe conosco a palavra do Senhor. É o sonho dos pastores, é o sonho dos ministros do Evangelho ter uma igreja que lhe cobre a pregação da palavra. Não há nenhum problema se o pastor tiver outras características, for bem-humorado, souber ser uma pessoa espirituosa, não há problema. Mas a performance principal que uma igreja tem que esperar do seu ministro é a pregação da palavra, é a capacidade dele ensinar a palavra do Senhor. O povo não queria entretenimento, o povo não queria piada, o povo não queria festa. Depois até uma festa vai ser oferecida. Naquele momento ali, o que o povo pede é que a lei do Senhor fosse trazida, aberto o rolo e pregada a palavra do Senhor. Uma segunda lição que nós extraímos do comportamento do povo era a clara noção de transcendência que aquele povo tinha, pois eles sabiam que a lei de Moisés ela tinha sido escrita pelo Senhor para Israel. É o trecho final do verso 1, né, quando diz a lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito para Israel. Chamava-se de lei de Moisés, mas sabia qual era a origem dessa lei, sabia que essa lei tinha partido do coração de Deus. Deus era o autor por excelência daquela lei, usando Moisés como instrumento, como legislador, mas a origem era o próprio Senhor. A palavra de Deus é essa influência poderosa, sobrenatural. A Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, a lei do Senhor é a palavra normativa dele. E é o que sustenta a igreja, é o que sustenta o coração do crente. Então o povo tinha essa ideia. A lei não era apenas um código moral antigo. Como nós também, ao olharmos para as Escrituras, nós não vemos na nossa frente apenas um livro antigo com histórias antigas. Não trata-se de um livro com sabedoria, ainda que haja muita sabedoria no texto sagrado. Mas, acima de tudo, a Bíblia é a
palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus. Por isso que ela alimenta, por isso que ela nos alcança, por isso que ela nos faz tanto bem. Então, além do povo ter espontaneidade em ouvir a palavra, o povo tinha uma noção que aquela palavra que seria compartilhada era a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o interesse do povo foi um interesse coletivo, o interesse harmonioso. O texto diz no verso 2 que homens e mulheres estavam interessados em ouvir aquela palavra. A palavra não é para um segmento da sociedade. A palavra não é para um grupo da humanidade. A palavra é para todos os homens, todas as mulheres, de todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos os homens, todas as mulheres em todos os cantos do mundo precisam interagir, serem alcançados por essa palavra. Portanto, o povo demonstrou um interesse coletivo. Todos estavam interessados na palavra do Senhor. Como é bom quando a igreja toda está interessada na palavra, quando a família inteira está interessada na palavra, quando numa família não é apenas o marido que honra a Escritura em detrimento dos demais que desonram, que desobedecem. Como é bom quando uma igreja tem todos interessados na palavra, quando a palavra orienta a todas e a palavra é a instância última da autoridade, da consciência dos homens. Além, portanto, de ser um interesse espontâneo, além de ter uma noção clara da origem, do poder, da transcendência, da espiritualidade da palavra, o povo também demonstrou um interesse coletivo. Finalmente, o povo demonstra ter um interesse persistente na palavra, na pregação da palavra, porque diz que o povo ficou da alva até o meio-dia em pé, ouvindo a proclamação da palavra. Isso que é realmente um povo interessado em ouvir a pregação, a leitura, a exposição e a aplicação da palavra de Deus. Ficaram ali da alva do amanhecer até o meio-dia. Um interesse persistente, um interesse intenso, um interesse responsável naquilo que Esdras e os demais iriam ensinar para aquele povo. Portanto, o povo tem o seu lugar de destaque nesse capítulo, em ter um interesse espontâneo, em ter uma noção da palavra de Deus, do poder, o interesse coletivo e um interesse intenso, realmente compenetrados em ouvir a palavra sendo pregada. Porém, essa passagem também, ela responsabiliza os pregadores. O texto vai dizer para nós, lá no verso de número 8, que a lei do Senhor, ela foi lida claramente, dando explicações de maneira que todos pudessem entender. Essa passagem responsabiliza também os pregadores, dizendo que aqueles que pregam a palavra precisam fazer de tal maneira que o povo pudesse entender, de maneira que o povo entenda o que está sendo dito. E só é possível explicar a palavra de forma que todos a entendam se nós, primeiramente, conhecermos a palavra, estudarmos a palavra, entendermos e então estaremos aptos a transmiti-la, aptos a compartilhá-la. Eu costumo dizer que nós, pastores, nós temos o privilégio e a responsabilidade de ensinar a Escritura Sagrada. Nós, portanto, precisamos investir tempo de qualidade da nossa vida na proclamação da palavra e no estudo da palavra. E, portanto, esse privilégio que nós temos é um privilégio que recebemos da parte do Senhor, é um chamado que nós recebemos da parte do Senhor. E por isso, todos os pastores precisam ser fiéis à palavra, ler a palavra, investir o seu tempo
e poder compartilhá-la com alegria, com temor, com excelência, para que o povo possa ouvir, aprender, guardar e aplicar na sua vida, a fim de que as suas decisões, das mais simples às mais sérias, estejam sempre em harmonia com o todo da Escritura, em harmonia com a palavra do Senhor. Portanto, pregadores, pregue a palavra, mestres, ensine a palavra, e irmãos que têm a bênção, o privilégio de ouvir, se alegrem em ouvir a palavra do Senhor. Diz o texto que o povo chorou quando a palavra foi ensinada. Chorou tanto que o choro incomodou os levitas, incomodou o sacerdote, o povo tomou até uma bronca. Gente, parem de chorar, a palavra está sendo lida, é momento de alegria, é um dia de festa, não é um dia de tristeza, não é um dia de sofrimento, não estamos sendo torturados, há um grande benefício do Senhor aqui entre nós, a palavra está sendo ensinada, paremos de chorar e nos alegremos com essa palavra, com esse dia santo que estamos experimentando, que é o dia de culto, o dia de celebração. Portanto, queridos, nos alegremos com a palavra do Senhor, deixemos que a palavra nos fale, deixemos que a palavra nos alimente, deixemos que a palavra renove a nossa fé, deixemos que a palavra console o nosso coração, deixemos que a palavra conduza a nossa vida e que as nossas decisões sempre estejam de acordo com a palavra do Senhor. Oremos por aqueles que nos transmitem a palavra, para que eles próprios sejam também alcançados por ela, obedientes a ela, tementes a ela, e que eles possam com clareza, com competência, com unção e com temor ensinar para o povo, a fim de que essa palavra seja conhecida e colocada em prática. E não é dia de tristeza. Amanhecer um domingo e poder ir para a igreja, relação essa que estamos impedidos nesse momento, deveria ser um grande momento na nossa semana. É um momento que nós iremos cultuar juntos, que nós ouviremos a palavra, o pastor vai abrir a Bíblia, os mestres vão abrir a Bíblia e vão nos ensinar. É um momento glorioso na nossa semana. Não é um momento para murmurarmos. Acordar cedo e ir para a igreja não deveria ser uma luta, mas sim uma alegria. E essa passagem nos ensina muito isso, né? E apesar do povo ficar profundamente tocado e emocionado e prantear e chorar, eles foram repreendidos. É dia de alegria. A palavra de Deus está sendo pregada entre nós. Irmãos, no dia que nós retornarmos, no dia quando as portas da igreja se forem reabertas, certamente teremos um domingo de alegria entre irmãos. E a nossa oração é que esse dia esteja próximo, esteja breve esse momento do reencontro, o momento em que eu poderei estar no púlpito da igreja, abrindo o texto e proclamando, e poder ver a reação dos irmãos. Esse momento, através dessa tecnologia, tem sido eficaz. As pessoas estão sendo alcançadas pela pregação da palavra através das redes sociais. Mas não é o ideal. O ideal é que estejamos juntos. O ideal é que estejamos próximos, vendo os irmãos. Nada é mais gratificante do que percebermos o que a palavra está fazendo enquanto estamos pregando. Não temos isso enquanto pregamos no celular. Não há essa percepção quando nós falamos numa live. É um recurso que está sendo útil, mas não é o ideal. O ideal é juntos abrirmos a palavra, lermos, ouvirmos e deixarmos que ela nos alcance, dela aprender, dela nos alimentar, dela poder guardar os seus ensinos e sermos transformados por ela. Que assim seja. Tão logo essa experiência possa acontecer. Deus nos abençoe, que tão logo estejamos juntos para ouvir novamente a poderosa palavra de Deus.
Senhor, obrigado pela tua palavra. Privilégio que nós temos de poder, enquanto igreja, de poder ter a palavra do Senhor escrita, registrada, Senhor, na Bíblia Sagrada e podermos abri-la, ler e deixar que a tua palavra fale conosco e conduza a nossa vida. É um privilégio. Obrigado pela bênção que temos e tantas vezes, ó Deus, negligenciada de poder, enquanto igreja, nos reunirmos na tua igreja, na tua casa e podermos ouvir a pregação da tua palavra. Quantas e quantas vezes negligenciamos esse privilégio? Queremos, ó Deus, reagir todas as vezes que a tua palavra for anunciada como o povo, no capítulo 8 do livro de Neemias. Reagir daquela maneira, sermos espontâneos no nosso interesse, termos um interesse intenso, reagir como igreja, como um corpo harmonioso, que tem interesse integral no que o Senhor tem a nos dizer através da tua palavra. Pai, perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor, às vezes o nosso interesse de nível menor. Nos dê um interesse profundo, intenso. Queremos ser contagiados e empolgados com a tua palavra. Ter vontade de conhecer o texto sagrado, de estudá-lo e deixar que a tua palavra fale ao nosso coração. Nos abençoe, portanto, nesse domingo. Nos dê esse interesse renovado pela tua palavra. Alcance, Senhor Deus, com a tua bênção, a tua graça, todos os irmãos da tua igreja, da Igreja Congregacional de Niterói. Nos dê uma noite boa de domingo, uma semana vitoriosa na tua presença. É a minha oração pelos meus irmãos. Toma os enfermos, toma aqueles que passam por uma fase de enfermidade e conceda, Senhor, a cura que eles e a família tanto almejam e esperam. Em nome de Jesus. É a minha oração nessa noite. Pelos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica na paz. Bendito seja o nome da tua glória. Arará.